Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 63 da playlist de aulas do sexto ano. E o assunto hoje é a classificação dos ângulos. Vem comigo! Nós vimos aí na aula passada a respeito dos ângulos. O ângulo de uma volta completa, que tem a medida de 360 graus, certo? Vimos também a respeito do ângulo de meia volta, que é a metade de 360 graus, 180 graus. E vimos também a respeito do ângulo de um quarto de volta, que tem uma medida de 90 graus. Tudo bem? Até aí, beleza, vimos tudo isso na aula passada. Agora vamos falar a respeito de classificações. Como a gente classifica um ângulo de meia volta ou de um quarto de volta? Que nome esse ângulo pode estar recebendo? Tem uma simbologia especial para ele? Vamos ver tudo isso agora. Bom, o ângulo de uma volta completa, né? Ele é classificado dessa maneira mesmo, tá? Não tem nenhum nome especial para ele. Alguns autores costumam chamar de ângulo cheio, tá? O ângulo cheio seria então o ângulo de uma volta completa. Posso estar classificando ele como ângulo cheio ou ângulo de uma volta completa, tanto faz. E a medida dele, 360 graus. Tranquilo? O ângulo de meia volta, né? Pode ser chamado como ângulo de meia volta ou ainda como ângulo raso, tá? Então a gente costuma chamar o ângulo de meia volta, nós classificamos o ângulo de meia volta como sendo o ângulo raso, tá certo? E temos também o ângulo de um quarto de volta, né? O ângulo de 90 graus. Nós chamamos esse ângulo de um quarto de volta de ângulo reto, tá? Então o ângulo que tem um quarto de volta, o ângulo que tem 90 graus é chamado de ângulo reto. E a gente tem uma simbologia para ele bem particular, né? Tá? Então, todo ângulo reto a gente vai estar representando com esse quadradinho e um ponto no meio. Então, essa simbologia, ela é a simbologia do ângulo reto. Você viu um ângulo com esse desenho, automaticamente você tem que lembrar que ele é um ângulo reto e que tem 90 graus, tá? Então, essas são as primeiras classificações que nós temos. O ângulo de uma volta completa, o ângulo cheio, o ângulo raso, que é o de meia volta, e o ângulo reto. Tudo bem até aí? Agora vamos aprender outras classificações. Mas antes, deixa eu te mostrar uma coisa. O ângulo reto, ele é bem interessante porque ele está a todo momento, em todo lugar. Olha só, nessa folha aqui de papel sulfite, a gente tem 4 ângulos retos. Cada cantinho dessa folha de papel sulfite é um ângulo reto. Se você pegar a capa do seu livro, da sua apostila, do seu caderno, talvez um porta-retrato, o seu notebook, o seu celular, é o canto dessa lousa, o canto da parede, da porta, da janela, enfim, a maioria dos cantos, né, são formados por ângulos retos. Olha só, perceba que o canto dessa folha, que tem 90 graus, ele se encaixa, né, no canto da lousa. Isso quer dizer que os dois cantos têm 90 graus. Tá? Se a folha se encaixa perfeitamente ali, é porque ali tem 90 graus. O mesmo acontece nesse outro canto. Ó. O canto da folha eu consigo encaixar no canto da lousa. Então significa que essa lousa tem esse canto com 90 graus. E repare que esse canto de folha eu consigo encaixar no meio das duas semirretas, sem que sobre pedaços, né, partes do ângulo, sem que a folha sobreponha as semirretas. Ó, eu vou ir deslizando a folha para cá e você vai perceber que ela vai se encaixar perfeitamente no meio das duas semirretas. Logo, o que a gente conclui? Que essas duas semirretas estão determinando um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, tá bom? Então, quando a gente consegue pegar o canto de uma folha e encaixar perfeitamente no meio das duas semirretas, a gente tem ali um ângulo de 90 graus. Repare que isso não acontece aqui no ângulo raso, né? Para eu conseguir encaixar aqui no ângulo raso, eu vou precisar de duas folhas. Cola uma aqui, coloca a outra aqui, né? Então, a gente tem aí 180 graus, dois ângulos retos. Bom, vamos ver então que existem ângulos que são maiores que o ângulo reto, tá? São maiores que esse, mas não chega a ter o tamanho do ângulo raso, a medida do ângulo raso.
tem ângulos que são menores que o ângulo reto. E aí vamos aprender, vamos, né, saber qual é a classificação que damos para esses ângulos. Vamos lá classificar então mais alguns ângulos. O primeiro deles é esse ângulo que mede 0 graus, tá? Um ângulo que tem medida 0 graus, ele é chamado de ângulo nulo. Ele é classificado, né, como ângulo nulo, tá certo? Então, o ângulo nulo é a classificação de um ângulo que tem medida igual a 0 graus. Vamos conhecer mais três, né? Já falamos aí do ângulo cheio, né, o ângulo de uma volta, o ângulo raso, o ângulo reto. Já conhecemos o ângulo nulo e ainda vamos classificar mais três. Perceba que para esses dois ângulos eu fiz o desenho de um ângulo reto, né? Um ângulo que é igual, né, que é correspondente ao canto dessa folha de papel sulfite, ok? Para quê? Para que eu fiz isso? Para efeito de comparação. A gente vai representar aqui, então, um ângulo que é maior que 0 graus, maior que o ângulo nulo, e é menor que 90 graus, ou seja, é menor que o ângulo reto, tá bom? Mas se vai ser um ângulo menor que o ângulo reto, professor, então você precisa arrumar essa semirreta aí. Exato, vamos arrumar ela. Vamos lá, então. Ó. Se aqui a gente tem um ângulo reto, para que esse ângulo seja menor que o ângulo reto, eu preciso que essa abertura seja menor, certo? Deixa eu pegar daqui para lá, né? Essa abertura aqui, ela tem que ser menor. Então, eu vou tirar essa semirreta daqui e vou colocá-la para cá. Lembrando, gente, que eu não estou me preocupando em fazer vértice, em colocar o nome do ângulo. Estou só me preocupando aqui com as semirretas. O nosso foco agora é estudar a classificação do ângulo, tá? Mas a gente tem um vértice aqui. Aqui a gente tem uma semirreta passando por um ponto e aqui outra semirreta. Enfim. Percebe que a abertura desse ângulo que eu fiz é maior que 0 e menor que 90 graus? Quando a gente pegar a folha de papel sulfite e tentar encaixar o canto da folha no meio dessas duas semirretas, o que vai acontecer? Eu não consigo encaixar, né? Eu consigo encaixar apenas uma das semirretas com um dos lados da folha. A outra semirreta, ela ficou escondida. Ela está aqui, né? Atrás da folha. Então a folha está sobrepondo, ou seja, significa que esse canto da folha, que tem 90 graus, é maior do que essa abertura. Concluímos que essa abertura é menor que 90 graus. Tá bom. Então ela pode ser uma abertura, por exemplo, de... Vamos fazer uma suposição aqui, deve ter mais ou menos aqui uns 50 graus. Certo? Não se preocupe com medidas ainda, porque a gente vai aprender a usar o transferidor e encontrar essas medidas. Mas é mais ou menos aí uns 50 graus. Bom, qualquer ângulo que seja maior que 0 e menor que 90 é classificado como ângulo agudo. Todo ângulo que tem medida maior que 0, menor que 90, é classificado como ângulo agudo. São vários, né? São vários e vários. Por exemplo, 50 graus é um ângulo agudo, 35 graus, 47 graus, 89 graus é um ângulo agudo. 1 grau é um ângulo agudo, professor? 1 grau é um ângulo agudo. E 0? 0 não. 0 é chamado de ângulo nulo, tá? E 90? 90 também não. 90 é ângulo reto. Tem que ser entre 0 e 90, né? Maior que 0, menor que 90. Tá certo? Então a gente tem aí uma porção de ângulos agudos. Quando a gente pega um objeto que tem uma ponta bem fina, tipo uma faca, a ponta de uma tesoura, né? A gente não fala que é um objeto pontiagudo, tá? Então, agudo dá essa ideia de ser pontudo, ter uma ponta fina. E quando eu olho para essa imagem, me lembra muito a ponta de um lápis, né? De um lápis de escrever. Vamos lá, então. Continuando. Outro tipo de ângulo, né? Outra classificação que a gente tem. São dos ângulos que tem uma medida maior que 90, menor que 180. Maior que 90, menor que 180. Mais uma vez eu fiz o desenho do ângulo reto para a gente poder fazer a comparação. Ó, aqui a gente tem um ângulo reto, o canto da folha se encaixa, né? Com as duas semirretas. Mas eu quero um ângulo que tem uma medida maior que o ângulo reto, maior que 90. Então eu vou apagar essa semirreta e vou desenhar uma outra semirreta, só que, né, pegando uma abertura maior. Ao invés de traçar ela aqui, eu vou traçar ela para cá. Pronto. Então aqui a gente tem um ângulo, né,
formado por duas semirretas de mesma origem, só que a abertura desse ângulo é maior que 90 graus, é maior que o canto da folha. Só que não chega a ser 180 graus, não chega a ser um ângulo raso. Então, olha só, a gente tem aqui um ângulo que a hora que eu tento encaixar o canto da folha no meio das semirretas, fica sobrando um espaço. Ó. Tem uma região desse ângulo que está vazio, que está sobrando. Isso significa que esse ângulo que está sendo formado pelas semirretas tem uma abertura maior que 90 graus, né? Maior que o canto da folha. Eu estou insistindo aqui no canto da folha, gente, porque eu vou usar esse canto de folha para depois resolver exercícios. E espero que você aí na sua casa também utilize. Não precisa ser a folha toda, né? Pode ser só um cantinho da sua folha aí, ó. Você pega só o cantinho, tá? Porque na apostila os desenhos são bem menores, né? No caderno e tudo. Então, aqui a gente tem um ângulo com uma medida mais ou menos aqui de uns 130 graus. Tá? Aproximadamente 130 graus. Então, é um ângulo que tem uma medida maior que 90 graus e, ao mesmo tempo, menor que 180. Esses ângulos, né? Todos eles que têm mais que 90, menos que 180, são chamados de ângulos obtusos. Então, aqui a gente tem um ângulo obtuso. O ângulo obtuso tem medida maior que 90, menor que 180. Tá bom? Tem só o de 130? Não, tem um monte, né? Por exemplo, 120, 145, 160 graus, 179 graus. E o 180? Não. E o 90? Também não, tá? Tem que ser maior que 90, menor que 180. 91 pode? Pode. 92? Pode também. E o 100? Também, tá? Então a gente tem um monte de ângulos obtusos. Agora vamos falar de ângulos que não são tão usuais assim, mas pode ser que apareça aí para você. A gente tem ângulos que são maiores que 180 e menores que 360. São ângulos que têm mais que meia volta, mas não chega a completar uma volta inteira. Por exemplo, vamos desenhar um aqui. Esse ângulo aqui, ó, traçar ele para cá. Tá? A gente não vai pegar o menor deles, a gente não vai pegar essa região menor, a gente vai pegar a região maior. Esse ângulo aqui eu tô falando, ó. Então, esse ângulo que tem uma abertura maior que meia volta, maior que 180 graus, mas que não chega a completar a volta toda, né? Mas que é menor que 360 graus, esse tipo de ângulo é classificado como ângulo côncavo. Ok? Então, eu tenho muitos ângulos côncavos, né? Tem que ser maior que 180, certo? Então, pode ser 190, 181, 210, 215. Pode ser um ângulo até 360. Não pode chegar no 360, tá? Mas pode ser até. Pode ser um ângulo de 350, 310, 317. Enfim, a gente tem muitos ângulos côncavos aí. Então, essas são as classificações que a gente tem para ângulos. Deu para entender? Então, a gente tem o ângulo de uma volta, ângulo cheio, o ângulo de meia volta, que é o ângulo raso, o ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, né, de um quarto de volta. A gente tem ângulos agudos, que tem menos que 90 graus e mais que zero. Ângulos obtusos, que tem mais que 180. Tem mais que 90, menos que 180. Tem um ângulo côncavo, que tem mais que 180 graus, menos que 360. E temos o ângulo nulo, que é o ângulo de 0 graus. Tá certo? Então esse foi o resumão da nossa aula sobre classificação de ângulos. Daqui para frente, vamos fazer exercícios, tá? Serão 3, tá? O primeiro eu vou colocar aí na sua tela. Eu gostaria que você pausasse o vídeo, tentasse resolver, depois desse play aí, para verificar se está certo. Vamos lá, então. E aí, conseguiu fazer o primeiro exercício? Bom, moleza, né? Tenho certeza que sim. Bom, um ângulo é quando sua medida é igual a 90 graus. Um ângulo é reto, né? Quando a sua medida é igual a 90 graus. Um ângulo é quando a sua medida é maior que 0 graus e menor que 90 graus. Um ângulo é agudo, né? Quando a sua medida é maior que 0 graus e menor que 90 graus. E um ângulo é o quê? Obtuso? É isso aí, parabéns. Um ângulo é obtuso quando a sua medida é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Só antes de eu colocar o segundo exercício aí na sua tela, gostaria de fazer um pedido para você. Se você ainda não é inscrito no canal do professor,
se inscreva, tá? Ajuda o professor a divulgar esse projeto de aulas para o sexto ano. Deixa também um comentário bem legal ali embaixo, deixa seu joinha. Vamos lá, questão 2 na sua tela. A questão número 2, então, trouxe aí pra gente uma bandeira do Brasil. A gente sabe que ela é composta por figuras planas, a gente tem retângulos, losango, então um círculo aqui no meio, mas eu não desenhei ele porque eu não ia usar, tá? Mas o que o exercício gostaria que a gente fizesse, né? O que ele estava pedindo para a gente fazer? Destacar os ângulos que a gente encontrar nessa bandeira e classificá-los, tá bom? Eu vou começar então pelo retângulo, a parte verde da bandeira do Brasil, o retângulo. A gente sabe que um retângulo, ele se parece muito com uma folha de sulfite, muito bem. Então, olha só, os 4 cantos do retângulo são classificados como ângulos retos. Perceba que o canto da folha, ele se encaixa, né, nas linhas que compõem aqui o nosso retângulo. Qualquer um dos 4 ângulos que a gente pegar vai ser classificado, então, como ângulo reto. Tá bom? Então, eu não estou precisando, eu não preciso saber a medida desses ângulos. Eu apenas estou comparando para ver se é igual ao ângulo reto, se é maior que o ângulo reto, se é menor que o ângulo reto. Então aqui, ó, vamos colocar o símbolo do ângulo reto. Tá? Aqui a gente tem um ângulo reto, aqui a gente tem outro ângulo reto, mais um aqui e mais um aqui, tá bom? Então esses 4 aqui que tem o quadradinho, né, é a representação do ângulo reto, é esse quadradinho com um ponto no meio, tá bom? E a classificação desse ângulo, então, é ângulo reto. Agora a gente vem aqui para o losango. O losango é a parte amarela da bandeira do Brasil. E nesse losango, a gente tem 4 ângulos também. Olha só, eu posso entender esse pontinho aqui do losango como sendo uma origem, né? E tendo 2 semirretas de mesma origem, uma para cada direção aqui, que a gente tem um ângulo. Vamos destacar de vermelho. Aqui embaixo tem outro, igual. No caso do losango, esses ângulos, eles são iguais, tá? Depois a gente tem aqui mais 2 ângulos ainda. Tem esse e esse outro aqui. E a gente precisa destacar, né? Não determinar a medida deles. A gente não vai determinar a medida, mas a gente vai classificá-los de acordo com a medida deles. Então vamos lá. Para a gente classificar, vamos comparar com o canto da folha. A gente sabe que esse canto tem 90 graus, é um ângulo reto. Quando eu tentar colocar o canto da folha aqui, ó, no meio dessas 2 semirretas, repare que eu consigo deixar só um dos lados do meu ângulo acompanhando aqui a semirreta. O outro lado da folha, ele desceu aqui, enquanto o nosso ângulo ficou uma faixa aqui ainda, né? Tem uma região do ângulo que a folha não está cobrindo. Então a gente pode concluir que esse ângulo ele é maior que o ângulo reto. Assim como esse de baixo, ó, se tentar encaixar a folha aqui, somente uma das semirretas vai estar acompanhando a folha de sulfite, enquanto a outra semirreta ela vai para lá e a folha de sulfite sobe aqui, né? Então a gente percebe que tem uma região do ângulo que não está sendo coberta pela folha de sulfite. E não importa em qual direção põe, né? Se quiser colocar aqui, dá na mesma, né? Somente uma das semirretas acompanha a folha de sulfite, a outra semirreta não. Tem uma região que fica aqui não estando coberta pela folha. Então a gente conclui que esses 2 ângulos aqui, ó, são maiores que o ângulo da folha, são maiores que o ângulo reto. Esse ângulo aqui ele é obtuso e esse outro aqui também é obtuso. É a classificação que a gente dá para ângulos que tem mais que 90 graus e menos que 180. Já esses outros 2 aqui, né, eles vão ser agudos. Eu já vou colocar a classificação deles aqui e já mostro o porquê, tá? Então esse ângulo e esse é classificado como agudo. Olha só, se a gente tentar encaixar o canto da folha de papel sulfite aqui, né, a gente não vai conseguir. Olha só, a folha ela vai cobrir, né? Vou deixar então esse lado da folha acompanhando a semirreta do ângulo. Perfeito? Dá para enxergar aqui, tá? A semirreta aqui acompanhando o lado da folha. E o que houve com a outra semirreta? Ficou embaixo da folha. A folha cobriu, né? A nossa segunda semirreta, o segundo lado do ângulo. Tá certo? Isso faz com que a gente conclua que esse ângulo da folha tem uma medida maior que esse ângulo da bandeira. Logo, esse ângulo é agudo, tem menos que 90 graus, tá? A mesma coisa acontece com esse, já que eles são iguais, ó. Se eu tentar colocar o canto da folha aqui, ó,
eu vou deixar essa semirreta acompanhando a folha, certo? Chegou aqui no vértice, eu virei. A folha ela vem acompanhando aqui. Só que a nossa semirreta, ela ficou embaixo da folha, ó. Tá bem embaixo, né? Então a gente conclui que esse ângulo da bandeira é menor que o canto da folha, portanto é menos que 90 graus, agudo. Ok? Só agora eu vou colocar aqui na lousa vários ângulos, só para a gente classificar eles e finalizar a aula com a classificação. Bom, percebam que alguns ângulos que eu desenhei na lousa têm medida, outros não têm medida, tá? Para efeito de classificação, a gente não precisa ter exatidão da medida, mas a gente pode estar usando aí o canto de uma folha para comparar. Bom, um ângulo que tem 37 graus, ele é classificado como, deixa eu ver direito, agudo, é isso aí, parabéns, agudo, né? Todo ângulo que mede menos que 90 graus e mais que zero é chamado de agudo. Então, esse ângulo de 37 graus é agudo. E esse aqui que mede 135 graus? Isso aí. Ele é classificado como obtuso. Um ângulo que tem mais que 90 graus, menos que 180, é chamado de obtuso. Vamos lá. E esse aqui, professor, que tem 310 graus? Quase que uma volta completa. Bom, a gente viu aí que ângulos que tem quase uma volta, né? Tem um pouco menos que uma volta completa, mas tem mais que 180, é chamado de côncavo. Né? Esse ângulo aqui de 310 graus é o côncavo. Professor, e esse que não tem medida, mas tem um quadradinho ali, ó, com um ponto no meio? A gente sabe que esse é o símbolo do ângulo de 90 graus, que é classificado como ângulo reto, né? Então esse é o ângulo reto. E esse aqui, professor, que tem duas semirretas opostas, né? Uma para cima, uma para baixo. São duas semirretas de mesma origem em direção opostas. É classificado como ângulo raso, né? Que é o ângulo de meia volta. A gente sabe que o ângulo raso, ele corresponde aí ao ângulo de meia volta, tem 180 graus, tá certo? Aqui o ângulo reto tem 90 graus. Beleza. Então o que tinha medida aí, né? O que era mais fácil de classificar, a gente já classificou. Tem alguns que só de bater o olho a gente percebe, né? Olha só como esse ângulo, ele é fininho, tem uma ponta bem fina. Um ângulo desse, né, que tem uma ponta bem fina, ele é chamado de agudo. Tá? Eu acho que todo mundo consegue classificar ele só de bater o olho nele, né? Então aqui é o agudo. Mas se caso você tenha alguma dúvida, você compara aí com o canto da sua folha. Perceba que se você colocar a folha acompanhando uma das semirretas, né, o canto da folha aqui em cima do vértice, o lado da folha acompanhando uma das semirretas, a folha ela cobriu a outra semirreta. Então é um ângulo menor que 90 graus. Tá? E esse aqui, professor? Eu estou meio na dúvida, não sei se ele tem menos que 90, se tem mais. Bom, se você colocar o canto da sua folha, você vai perceber que as duas semirretas acompanham aqui os lados da folha. Tá certo? Ó, o canto da folha sobre o vértice, as duas semirretas estão acompanhando aí o canto da folha. Portanto, esse ângulo é igual ao ângulo do canto da folha, ou seja, é um ângulo reto. Esse ângulo é um ângulo reto de 90 graus. Tá? Vamos lá, continuando. Aqui a gente tem um outro ângulo, vamos determinar a medida dele. De bater o olho assim, parece ser um ângulo obtuso, mas para a gente ter certeza, vamos usar aí a comparação com o canto da folha. Vou colocar o canto da folha aqui acompanhando o canto da folha sobre o vértice e um dos lados da folha acompanhando a semirreta aqui, ó. Perceba que a outra semirreta, ela não está acompanhando a folha lá, teve uma abertura maior que a abertura da folha, que o canto da folha. Se é maior que o canto da folha, tem mais que 90 graus, obtuso, certo? E esse aqui, professor, vamos lá, vamos colocar a folha aqui, ó. O canto da folha no vértice, um dos lados da folha acompanhando a semirreta, uma das semirretas. E aí a gente percebe que o outro lado da folha, ele não está acompanhando a outra semirreta. A outra semirreta ficou escondida ali embaixo da folha. Então esse ângulo tem menos que 90 graus. Ele é agudo. E por fim, a gente tem um último ângulo aqui. Vamos determinar vamos classificá-lo, né? Para classificar ele, o que a gente vai fazer? Ó? Vou pegar o canto da folha, colocar no vértice. Um dos lados da folha vai acompanhar uma das semirretas. Beleza. Tá certinho aí, né? Repare que a outra semirreta não acompanha a folha, tá? Então ela tem uma abertura maior que o canto da folha, portanto é obtuso.
Só é isso aí. Então essa foi a nossa aula sobre classificação de ângulos. Espero que você tenha gostado da aula, né? Fique com Deus. Grande beijo a todos e até a próxima.